Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Bate-Papo Entre Amados. Eu Amados. sou a Rosinha. E eu sou o João Pedro. E, João, hoje o nosso bate-papo está muito incrível, com um convidado muito especial, não é isso? Demais, demais. Esse segundo episódio foi esperado aí por muito tempo, né, pelos nossos irmãos, e ele finalmente chegou. Mas antes disso, eu já quero te convidar a fazer parte desse momento junto com a gente. Então, olha, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também, compartilha esse vídeo para o irmão seu que deseja vivenciar esse momento de partilha, de experiência junto com a gente. Você também faz esse bate-papo, não é não, Rosinha? Sim. E o nosso tema hoje está muito especial, né, João? O nosso tema hoje vem falar dessa experiência com Deus Pai a partir do nosso carisma Corpo Místico de Cristo, não é isso? Perfeito, exatamente. E aí, para partilhar e dar o testemunho, né, sobre o nosso carisma, sobre o amor que a gente vive aqui através da vocação Corpo Místico de Cristo, a gente trouxe um irmão muito especial e muito amado pela gente. Sim, e ele vai se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Aldeu. Obrigado, João Pedro. Obrigado, Rosa Verlaine. A paz a todos que estão assistindo, nos ouvindo. A paz do amor misericordioso do Pai. Bem, eu me chamo Aldeone, sou membro da comunidade Corpo Místico de Cristo, na realidade de comunidade de aliança. Sou casado com a Ticiane, tenho 7 filhos, 4 no céu e 3 conosco aqui na terra, que são a Maria Clara, Ana Luísa e o João Tobias. E para mim, João e Rosinha, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu ficava me perguntando a Deus qual o motivo, né? Até antes aqui de começar, eu estava perguntando para ele qual foi o discernimento, né? Mas é uma grande satisfação ver esse projeto de Deus se concretizando, porque a gente sabe que esse bate-papo, como está ali dizendo, entre amados, é uma semente que a gente planta, mas só Deus sabe onde é que está sendo plantada e como é que ela vai ser cultivada e regada, né? E esse é um dos motivos que eu louvei a Deus. E o segundo motivo, porque ao me preparar para esse momento, a gente faz uma reflexão. Sim. E essa reflexão para mim foi muito saborosa, foi muito especial. Então também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E compartilhar minha vida também um pouco, né? Com todos. Começou alto nível, viu, Rosinha? Sim. E queremos, assim, já começar, né, Aldeone, sabendo um pouquinho como começou a sua experiência de fé, né, lá no início, quantos anos que você já teve esse primeiro contato, assim, com a fé católica. Esse já foi um momento especial para mim. Eu percebi que, graças a Deus, por providência dele mesmo, cuidado dele, o Pai já me colocou num seio familiar católico. Por mais que a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, nem por mais, na verdade, a minha mãe, ela é como se fosse a pessoa de Nossa Senhora na nossa família. Ela praticamente, acredito que não diferente de muitas mães da minha época, né? Eu tenho hoje 42 anos, eu nasci em 84. E a gente percebe que naquela época as mães eram muito religiosas, né? Ainda são. E muitas vezes ela que trazia o pai, trazia os filhos, né? Então eu sou da época que o pai mandava, né, a gente acompanhar a mãe para ir para a missa. Porque o pai ele costumava ir 1 ou 2 vezes, final de ano, Natal, mas a mãe não, a mãe já ia para a missa todos os domingos, né? E o pai enviava a gente para ir junto. Além da missa que a gente vai participar, porque ali, quer queira ou quer não, o filho com a mãe, com os familiares, na missa já está bebendo. E ali já é de certa forma, uma segurança daquilo que Deus vai colocando, porque mesmo que eu não tivesse hoje onde eu estou, eu teria aquela lembrança de estar na Santa Missa com minha mãe, com meus irmãos. E além da Santa Missa que a mãe nos levava, também tinha os textos, né? A minha mãe, ela é muito ativa na comunidade. Comunidade que eu falo não é o Corpo de Cristo, é a comunidade Igreja, bairro, né? E ela, com as irmãs salvatorianas, ela tinha uma missão. Ela ia fazendo as novenas nas casas e não ficava só na novena. A mãe identificava, inclusive, pessoas que precisavam de batismo e sacramentos, de maneira geral. Só te cortando aqui, rapidinho, Aldone. Eu costumo até brincar contigo, que eu dizia assim, olha, a mãe do Aldeone, acho que Deus pegou todos os carismas e colocou assim nela específico, sabe? Que de fato a gente percebe, né? A gente tem algumas trocas de vez em quando, a gente percebe muito essa alegria dela do ser igreja. Verdade. Entende? E ela transmitiu isso pra gente, né? Eu pensando nisso hoje, né? Para vir para cá hoje, eu pensei exatamente isso. Ela também foi presença de nossa...
interessante essa mística, né? Ela foi presença de Nossa Senhora na maternidade dela, conosco, né? Eu percebo que Nossa Senhora já ali já fazia algum trabalho, alguma ação em mim, na minha irmã, no meu irmão, inclusive no meu pai, né? Então eu sinto nisso, até porque era novena, era terço, né? Então eu sinto nisso a presença já de Nossa Senhora. Então essa minha primeira experiência de fé foi familiar. E assim, não é que a minha família foi diferente. Deus quis dessa forma, né? Com cada um, Deus tem uma dinâmica diferente. Então, Deus quis que desde o início eu crescesse nesse meio familiar, né? Através do testemunho da minha mãe, principalmente, para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Então, eu aproveito até para agradecer a ela, a sua oferta, que inclusive ela continua se ofertando, né? Essa novena não para, tá? É novena atrás de novena, né? É uma missão, como eu disse, que ela acolheu. Então, eu sou muito grato por ter recebido a fé dos meus pais. Conectava pessoas que precisavam ser batizadas, enfim, outras realidades. Então, não ficou só ali, né? Mas eu acredito que seja também uma missão, né? Que partiu e que parte dela que não acabou, né? Continua. Sabe o que é interessante, Rosinha? Tem gente aqui hoje na comunidade que a mãe visitou e tem uns sacramentos e hoje está aqui na comunidade. Porque, como eu falei, ela ia nas casas, né? E aí ela identificando. Então tem gente que agradece a ela porque me casei, porque batizei meu filho, né? Muito interessante isso, inclusive aqui na nossa região. Legal. E é legal que a gente percebe os frutos, né? Hoje o Aldeone, ele é consagrado aqui na nossa comunidade, já chegando aí, se Deus quiser, logo, logo nas definitivas, né? E tem também a Aninha é consagrada da comunidade Recado, né? Então a gente começa a perceber, desde já, os primeiros frutos do chamado à família, né? Sim. E quando ele é bem vivido, e quando ele é, de fato, quando se entende esse chamado, de fato, como uma vocação, né? Tende a se gerar esses frutos. E aí hoje o Aldeone, ele testemunha pra gente, né? Esses frutos que vão se estendendo também a seus filhos. Então, assim, muito bonito acompanhar essas maravilhas e esses frutos que Deus ele vai concedendo na nossa vida. E aí, assim, me veio a curiosidade, né, Deone? Tá, o Aldeone, ele nasceu naquela fé, né, de família, aquela fé católica e tudo, mas eu creio que sempre tem aquele primeiro momento, aquela primeira experiência, né? Então, qual foi a primeira experiência do Aldeone? Qual foi aquele dia, aquele horário, aquele grupo de oração, aquele momento onde, não, aqui eu senti um chamado diferente, eu senti algo diferente, foi uma experiência mais intensa mesmo, com o amor de Deus, né? Deixa eu só fazer um parênteses Pode na fazer. primeira pergunta. Você falou isso aí, eu lembrei de um episódio bem estranho. Emocionante. Né? Eu e meu irmão, nosso quarto era na extremidade da casa, como se fosse a garagem e depois fosse o nosso quarto. E aí, assim, acima, na parede, eram as grades que davam acesso a uma vila que vizinha a minha residência, né? Residência do meu pai. E aí teve uma época que me tava, tipo assim, me interessando pra uma garotinha que morava na vila, né? Eu e meu irmão cantava a música do Padre Zezinho. Você imagina? Imaginando a cena. Imagina aí como é que era o nível da paquera, né? Não, mas assim, o interessante que eu, lembrando disso agora, é que até nisso Deus agia, né? Podia ser outro tipo de música. Então eu estava cantando lá pelos prados e campinhos, verdejando. Muito bom, muito bom. Mas vamos para a pergunta que você fez, a primeira experiência. Resgatar isso da memória, João, não foi fácil para mim, né? Eu gosto muito de viver o hoje. Eu vivo muito hoje. Essa reflexão da minha vida com Deus, eu faço ela de maneira pontual, né? Mas eu sei que é necessário fazer isso mais vezes. E essa oportunidade, como eu falei e agradeci no início, foi essa, né? Fazer essa análise na minha vida de quando foi essa primeira experiência. Eu cheguei a uma conclusão, inclusive que me impressionou bastante. Eu entrei na comunidade em 97 para 98. E, salvo o melhor juízo, em 98, no quarto Luz e Vida, foi o meu primeiro que eu participei, o tema era o amor do Pai nos torna filhos. E nesse quarto Luz e Vida, eu posso dizer que lá eu tive sim uma primeira experiência com o amor do Pai. A gente, como comunidade, tinha 4 anos, se eu não me engano, né? Quarto Luz e Vida era mais ou menos esse período, né? E estar naquele momento, naquele Luz e Vida, mesmo sem entender muita coisa, mas eu acho que estar na adoração de maneira especial, viver aquele momento de intensidade, foi um reencontrar. Quando eu falo me reencontrar, é me reencontrar em Deus, ver minha vida em Deus, né? E ao mesmo tempo ver Deus na minha vida. Eu acho essa primeira experiência
foi isso. Não foi reencontrar algo novo, mas talvez reencontrar aquilo que já era para ser desde toda a eternidade. Então, eu digo assim, minha primeira experiência foi essa. Exclusive Vida ainda era no Menino Jesus? Colégio Menino Jesus de Praga. Histórico. Muito histórico, muito... Se você poder fazer um podcast sobre os Luz e Vidas, Dava muito, dava né? muito, porque tem muita história para contar sobre aquele colégio. Só assim, clareando o povo, aqueles que É. entraram que não forem da comunidade, né? Que o Luz e Vida é um evento da nossa comunidade, né? Um evento de evangelização que acontece no período de carnaval, onde muitas pessoas, né? Hoje que estão na comunidade, outras que passaram, mas que tiveram a primeira experiência lá, com o amor de Deus, né, Pai, a partir desse evento. Verdade. Muitos testemunhos, inclusive, Rosinha. Tem gente que entrou na comunidade por um abraço da equipe de acolhimento. Ela disse que aquele abraço fez ela se sentir não simplesmente acolhida no evento, mas acolhida naquela comunidade, que foi a nossa, né? Já teve esse testemunho aqui, já. Muito bom. Interessante. E assim, a partir desse evento no qual você teve essa experiência com o amor de Deus Pai e com o carisma em si, como foi o primeiro grupo, a partir dali, porque assim, a gente faz uma experiência, mas automaticamente o Senhor nos impulsiona aí além, né? Sempre dá passos. Então, a partir dali, o que foi que aconteceu com a vida do Aldeon? Eu gosto muito de contar essa história, acho que muita gente já sabe, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu falei no início do podcast que eu tinha uma dificuldade, assim, de fazer memória, mas Deus me dá a graça de flashes, né? Então, tem coisas que eu não esqueço jamais, né? A Tis até fala, tu lembra disso? Tis é minha esposa, né? Tu lembra disso, né? E eu lembro perfeitamente como foi o meu início, né, com o Carisma. Na verdade, assim, antes de iniciar no Carisma, teve algumas situações que aconteceram antes, né? O João citou a minha irmã, né, a Aurilene, eu chamo ela de Aninha, que também Todo mundo, né? mas o nome dela não é Ana. Tu sabe por que ela é Aninha? Não. E aí, Boa pergunta. Não. Sabe Aí, que curiosidade. A primeira curiosidade do bate-papo entre amados. eu perguntei para minha mãe sobre isso, né? Meu nome é Aldeone, meu irmão é André Wilson, eu sou caçula, meu irmão é do meio e minha irmã é Aurilene. E aí a mãe disse que ela fazia com que eu e meu irmão chamasse ela de Maninha. Irmãzinha, né? Maninha. Aí virou Aninha até hoje, né? Inclusive para outras pessoas também, né? Então é por isso que é Aninha. Então, o meu irmão, o André, na verdade, foi o primeiro a ingressar, vamos dizer assim, na renovação carismática. Ele existia um grupo nas quintas-feiras, na igreja mesmo, antes de ser paróquia, né? Na igreja de João 23. E o nome do grupo era Shalom, mas não era a comunidade Shalom. Era o que nós conhecemos hoje como uma comunidade misericordiosa do Coração de Jesus. Coração de Jesus, que a gente conhece mais intimamente, né? Mas antes se chamava Shalom, era nas quintas-feiras. E o meu irmão começou aí e me convidou. Então, assim, eu também eu agradeço muito a ele, porque ele talvez não soubesse que aquele convite fizesse eu estar aqui hoje, né? Faz parte do meu processo, né? Agradeço também muito ao meu irmão por esse convite, que ele talvez não soubesse que estava sendo ali também, sendo utilizado por Deus. E aí, naquela quinta-feira, eu fui, né, para o grupo de oração. Mas, assim, eu estava bastante despretensiosa. Eu fui, voltei para casa, né? E esse mesmo grupo de jovens daquela época, era eu, meu irmão, tinha mais alguns outros. Um deles, chamado Jailson, inclusive ele já está no céu, né? Daqui a pouco eu conto um pouco a história dele. Ele me convidou para o Corpo Místico, né? Falei assim, não, Antônio, eu faço parte da comunidade de Corpo Místico, porque naquela época, que todo mundo participava de tudo, né? Então, assim, tinha várias comunidades aqui no bairro, então a gente acabava indo, a gente tinha colegas que estavam em outras comunidades, então cada um ia para, a gente se juntava para uma e assim por diante, né? E aí o Jesus me chamou para a comunidade. Estava acontecendo curso bíblico. O primeiro dia eu não fui, ele me convidou, porque eu tinha marcado de um encontro, né? E aí não deu certo. Mas, na verdade, eu não lembro que era esse primeiro dia, mas eu não fui, mas no outro dia eu fui, na quarta-feira, né? E aí na semana seguinte. E assim, eu estar naquele dia na comunidade foi muito interessante, porque era o curso bíblico, estava tudo escuro, né? Naquela época era o retroprojetor, não era projetor hoje que a gente conhece, né? Era um retroprojetor, vocês conhecem retroprojetor? Não é no meu tempo, não. Era um ambiente escuro, colocava uma tela branca, e aí tinha um equipamento que emitia uma luz e tinha as transparências, um papel transparente, colocava assim na tela, e ela projetava naquela tela branca, né?
Então tinha que estar escuro o ambiente. Entendi. E eu estava lá, entendendo nada, apenas ao lado do meu amigo Jails, e começou a voar papelzinho em cima de nós. Aí, pegar um papelzinho Tudo aqui. escuro, né? Escuro. Aí, oi, você vem na quarta-feira comigo, né? Aí, oi, você é um gatinho e tal, né? Aí eu falei, Jails, e aí, Jails? Cara, vamos vir na quarta-feira. E aquela quarta-feira, até hoje, eu estou na comunidade. Olha aí. Né? Então, meu primeiro encontro com carisma, eu digo assim, ele me atraiu por aquilo que na época eu estava sendo atraído, que era assim, era a mãe da puberdade, né? Você ficava interessado em meninas, então Deus utilizou essa maneira de me atrair na comunidade. E esse acolhimento, vamos dizer assim, ela fez com que eu me sentisse família. Então, hoje, fazer parte dessa história na minha vida foi por esses momentos simples, mas que Deus foi, tipo, me abraçando, né? Ao ponto de eu falar assim, não, eu não tenho por que sair daqui. Isso aqui faz parte de mim também. É interessante a gente pensar assim, na verdade, ver, né? Porque como é ampla a pedagogia de Deus para cada pessoa. Então, esse foi o primeiro momento onde o Aldeone ele teve um contato mais próximo assim, com a comunidade. Meu caso já foi diferente, né? Porque os meus pais participavam e tudo, então também cresci assim no ambiente, respirando o ambiente da renovação, e de maneira particular a própria comunidade. E essa foi a pedagogia que o Senhor se utilizou para mim, né? Rosinha vai até poder falar um pouco mais dela depois. Mas assim, o chamado ele não é algo igual, né? O Senhor ele não chama cada um assim, digamos que um momento de adoração forte, intenso, sentir um chamado à comunidade Corpo Místico de Cristo. Mas esse chamado, muitas vezes, ele acontece como o Aldeone falou, nos momentos, no cotidiano, às vezes, mais simples da nossa vida. E aí a gente percebe como o Senhor ele vai chamando e a gente nem entende, né, no primeiro momento, nem percebe que aquilo pode se tornar algo maior. Você está indo por algo que você quer, mas na verdade é Deus agindo. Exato. Sabe o que é mais interessante, João Pedro? O que ele me preservou. Nessa mesma época, na sala de aula, já estava tendo drogas de colegas, né, na sala de aula. Isso, eu fazendo a reflexão, já foi uma intervenção de Deus, um milagre de Deus. Eu poderia não estar aqui hoje, poderia estar vivo. Porque a gente sabe que a amizade ela influencia muito nas pessoas para tomar de decisão, principalmente para um jovem. Então, Deus foi, assim, ele realmente foi muito providente. Já foi o amor do Pai já agindo na minha vida ali, verdadeiramente. Talvez pela intercessão da minha mãe, mas enfim. Foi Deus agindo, me tirando, fazendo um livramento na minha vida. Então, eu sei que já teve pessoas que eram contemporâneos meus de sala de aula, que eles seguiram outro caminho. Não foram caminhos bons. Mas Deus me tirou desse caminho, através de um amigo, Jailson, que me convidou para a comunidade, porque tinha meninas bonitas lá. Olha que interessante. Né? O Senhor sempre usou os meios que ele necessários para atingir, né, de fato, o nosso chamado. E aí, como o João ia falando desse chamado, dessa realidade, voltando um pouquinho para o início que eu falei da experiência, né? Sempre que a gente faz uma experiência, o nosso coração ele deseja sempre dar passos, né? Dar passos para esse chamado. E aí eu queria também saber um pouquinho mais sobre o chamado vocacional, quando de fato acendeu ali a luzinha e o Aldeone disse assim, não, eu preciso dar passos, né? Eu preciso buscar uma consagração, me ofertar inteiramente ao Senhor através de uma consagração. Como foi que esse chamado vocacional assim foi despertando no seu coração? E aí, até puxando gancho, Rosinha, tanto o chamado vocacional carisma, sim, né? Quanto também matrimônio. Perfeito. Como é que foi essa história com a Tice? Como é que foi essa caminhada? Não foi ela que jogou lá eu ouvi dizer assim, que o Aldeone esperou um ano, né? Papel, mas na questão de assim, tem meninas bonitas lá, eu tive a graça de pegar e casar com a mais bonita, né? Que tá esse ano. Tem que, né? Mas vamos lá. Sobre a questão do processo vocacional, né? Vocês me conhecem, na minha cabeça, eu tenho um perfil, tenho uma personalidade. Eu vou falar isso porque eu vou explicar o melhor, né? O João já me viu, acho que você já me viu também, por exemplo, organizando as cadeiras para a Santa Missa. Já viram uma vez? Com certeza. Eu gosto de organizar, não é porque eu gosto de organizar, mas você utilizar um método é a maneira mais fácil. Tem que ter o começo, o meio e o fim. Isso lhe dá visibilidade àquilo que você está fazendo. Faz com que você tenha diligência, disciplina para você caminhar.
E a minha caminhada inteira, inclusive no matrimônio também, ela teve uma diligência. Quando eu falo diligência, é uma disciplina para começar e seguir em frente. Então, eu já me sentia acolhido pela comunidade. Ali, no início, eu já me sentia família, porque a comunidade, eu lembro até de uma visita de Dom José, a primeira visita de Dom José na comunidade, que ainda foi na Júlio Braga, ele comentou exatamente isso para o fundador, que ele viu ali uma família. E eu me sentia família. Desde o início, não simplesmente pelas minhas amizades, mas pelo aquilo que foi ampliando, e ao invés de ser amizade, Deus foi me dando irmãos. Então, eu me sentia família. Um parêntese aqui, ainda quis ir pro seminário, mas não rolou não, né? Eu te conto. Eu nem falei tantas comunidades que eu participava, né? Mas aí, enfim, acho que o cenário no momento não seja esse. Mas a minha caminhada vocacional, Rosinha, ela, para mim, não fazia outro sentido a não ser caminhar. Eu precisava caminhar. E o meu caminhar era assim, se eu iniciei por um chamado de Deus, que a gente dá só uma resposta, né? É Deus que chama. Então, eu estava dando aquela resposta no grupo de oração iniciantes, por exemplo, que era o grupo de acolhimento, né? Eu lembro que a cofundadora, ela era praticamente ela que ficava à frente e ela pregava nas quartas-feiras. E eu já participava, né? Eu já percebia ali, olhando para trás, eu já percebia ali que Deus já fazia ali eu me interessar por algo. E se Deus, eu sempre fui dessa forma, né? Se Deus me colocou ali, não que tinha essa percepção. A minha consciência era, eu estou ali, vamos seguir em frente. Né? Então, se eu estava ali, vamos seguir em frente. E eu quis seguir tanto em frente que depois do grupo aberto tem o grupo fechado, né? Aí eu estava participando de todos os grupos fechados da comunidade. Eu tinha o Jerusalém, onde já eu estava, eu ia para Jerusalém. E aí o meu grupo foi o... Ainda era aos domingos, era? Não, era no sábado. Já era no sábado. E o meu grupo que no discernimento aconteceu era na semana, né? E aí eu estava indo por 2 grupos, até o dia que os pastores descobriram e falaram assim, olha, tem que ficar só em um. E aí eu segui no grupo Pão da Vida, e a minha pastora lá era a Cristina, né? Cristina, esposa do nosso cofundador, Marcelo. E aí eu sempre fui muito curioso, mas não no sentido assim de descobrir coisas, mas que eu gosto de descobrir o que eu estou fazendo. Eu lembro que a Cristina sofreu muito, a bichinha, né? Eu falei assim, Cristina, me explica, por favor, como é que a Salve Rainha, esse negócio de degredado, o que é degredado, né? Degredado de filho de Eva. A minha partida naquele dia foi Salve Rainha, né? Foi me explicar o que era, né? Mas porque para mim não fazia sentido eu estar nos locais, estar fazendo coisas Sem saber o que sem sentido, né? Na verdade, o rito, a liturgia, tudo tem sentido. Ela dá sentido, na verdade, às coisas. E eu já volto a dizer também, olha, faço mais esse acréscimo, né? O Ministério de Liturgia, para mim, também foi um grande peso nessa minha caminhada, porque foi um dos meus primeiros ministérios, foi o meu primeiro ministério, na verdade, o Ministério de Liturgia, da qual eu tenho muito amor por isso. E também liturgia, para mim, foi um amor de Deus, porque você ir mergulhando no mistério da Santa Missa, da Eucaristia, da adoração, porque tudo isso envolve a liturgia, isso faz você se apaixonar. Então, assim, Deus foi só me arrematando, assim, me abraçando, né? Com tudo que podia me abraçar. Seja com a caminhada no grupo, na vida de oração, seja no meu ministério de liturgia. Então, ele foi me dando, assim, tudo que era ele, para poder eu compreender, para poder fazer a experiência. E aí chegou o momento vocacional, que já existia, né? Os encontros vocacionais. Tentei a primeira vez, não ingressei. Naquela época tinha o discernimento, né? E aí o discernimento é um retorno da carta, né? No primeiro ano que eu tentei, eu não ingressei, mas no segundo... eu fui aceito. Na época, quem era os coordenadores era a Cleni e o Ronísio. A Cleni está na comunidade, o Ronísio já se afastou. E assim, foi espetacular. Foi um momento, assim, para mim, maravilhoso, né? Teve um momento lá muito, muito interessante que, assim, o fundador tinha colocado para o setor vocacional, nem lembro se na época era setor vocacional, mas, enfim, que a gente deveria fazer uma experiência em outras comunidades. Isso foi um caos. Vixe. Ele falou assim, eu tenho certeza que eu sou filho de Cristo, vamos fazer o que em outra comunidade, né? E assim, para mim foi tranquilo. Por que foi tranquilo? Porque eu nunca tive, em todo o meu período de caminhada, desde o grupo aberto, onde eu já frequentava outras comunidades no grupo aberto, além da comunidade Filho de Cristo, até hoje eu nunca tive uma dúvida sobre minha vocação. Sobre saber que ali era meu lugar, sobre saber que ali era minha família. Então, eu nunca tive dúvidas. Então, a vocação para mim,
ela, inclusive, é uma das perguntas, né, a respeito Uhum. da confirmação do seu do carisma. Uhum. Eu nunca tive dúvidas. Eu lendo esses dias sobre isso, a dúvida só vem quando você tem certeza, né? Porque quando você não tem certeza, a dúvida é só uma opção. Mas as minhas dúvidas nunca surgiram. A minha certeza era tão convicta de que eu sou carisma, sem entender o que é carisma, mas que ali era o meu lugar, que nunca passou pela minha cabeça pensar fora disso. Então, e a confirmação vem, lógico, né? A gente costuma falar nas formações que a comunidade é uma forma de Deus também falar. Deus fala através da comunidade e confirma, né? E os irmãos falavam comigo sobre isso, meus coordenadores, o próprio fundador, né? E isso ia só confirmando, né? E aí você vai caminhando, como eu falei para vocês. Isso aí foi assim no meu vocacionado, no meu pré-discipulado, discipulado, até me consagrar. E eu continuo sem dúvidas, e aí, anseando, João, a questão dos definitivos, né? As promessas definitivas, né? Porque é apenas para poder selar na terra o que já é no céu. Para mim, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Passo para a próxima pergunta, do matrimônio? Vocês Pronto. querem? Tá tão bom que. Eu tô sendo formado Deixa eu aqui. fazer Tô sendo um formado. outro parêntese, né? Lá no meu trabalho, eu me apresentei uma proposta esses dias do meu trabalho, né? E aí só tinha 5 minutos. E você deu para perceber que... É um pitch, né? Não. E para mim é um desafio falar 5 minutos. Vocês já perceberam já, né? Todo mundo sabe disso. Quem No conhece meu o trabalho, eu sabem disso. Que não, tem onde falar em 5 minutos. Vixe. E aí, o que eu fiz para poder falar em 5 minutos? Roteiro. Roteiro. Eu digitei o que eu ia falar para eu não me perder. Porque, de fato, eu gosto de falar, né? Não que eu goste de ficar... De aparecer, né? Não, aparecer não. Não, é exatamente isso. Não que você goste. Não que você goste de aparecer, né? Eu acho que foi um ato falho. Ele falou sem querer, tô brincando. Mas enfim, voltando pro assunto, porque já levei um ponto já. Fez a Cleusa fazer um corte já, viu? Pode deixar, não tem problema nenhum. Não tô se sentindo constrangido. Como relação ao meu matrimônio. Como falei para vocês, né? Eu, graças a Deus, algumas coisas Deus foi me formando na minha personalidade, por exemplo, né? E eu sou muito determinado. Eu acho que isso eu puxei muito do meu pai. O exemplo do meu pai, se ele começou a fazer um serviço, ele só vai almoçar quando terminar. A mãe vai lá, venha comer. Não, Lu, só quando acabar. Não é não, Cleusa? Só quando acabar. Não é a teimosia, que eu também sou teimoso, tá? Mas eu tô pegando só a parte da determinação. Depois eu falo. Aí a determinação, eu percebo que também eu tenho essa veia, né? Eu falo isso por quê? Porque foi assim no meu processo da vocacional e também assim no matrimônio. Lembro muito bem como se fosse hoje, né? Eu já tinha namorado uma pessoa da comunidade, mas não deu certo, né? E aí, quando acabou o namoro, eu falei assim, eu vou ficar só, né? Vou ver se eu vou ser padre. Tô brincando, mas eu pensei nisso ainda, né? Eu lembro que eu tentei não. Tinha um encontro vocacional lá da Nova Jerusalém, e eu ia nesse encontro, né? Eu já contei essa história já. Já. Eu ia nesse encontro no final de semana, e aí quando eu ia sair de casa, o pai perguntou assim, vai pra onde, menino? Eu falei, não, pai, eu vou ali, vai pra cantinho, não, vai pro seu quarto. Eu não sei se eu falei pra ele pra onde é que eu ia, mas eu fui pro meu quarto. E lá eu lembro que você tem assim, minha cama era uma beliche, mas que o pai servou ela para poder ficar 2 camas, né? Uhum. Porque para caber no quarto, ficar mais organizado. Eu lembro que eu sentei no pé da cama, assim, na beliche, da cama, na verdade, que não era mais beliche, e ali eu fiquei refletindo sobre o que aconteceu. Eu era jovem ainda, muito jovem, né? Mas eu fiquei refletindo, chorei, obviamente. Não sei nem porque eu chorei, também pela frustração de não poder ir, né? Uhum. Mas eu falei assim, caramba, Deus está falando também através disso, né? Então, ele que estava me resguardando, não queria namorar, não fui lá para Nova Jerusalém, mas eu lembrei de uma formação da nossa confundadora que dizia assim, se você quer pedir algo, peça a Deus com detalhes. Eu lembro até hoje que ela falou assim, né? Lá na palestra, eu até falei assim, por exemplo, eu quero mobilete, eu tenho que dizer como é que é mobilete, né? Falei sério, mas acabou se tornando uma brincadeira, todo mundo riu no dia, né? Mas aquilo ficou na minha mente. E eu conversei com Deus, falei que eu queria namorar uma menina, né? Obviamente bonita, tracei algumas características, né? Mas de maneira especial, eu queria uma menina que não tivesse namorado ainda, porque eu era muito ciumento, né? Aquele ciumento que pergunta assim, como é que era com o teu outro namorado? Só para poder a pessoa se remoer, né? E eu não gosto disso, não gostava de viver isso, né? Foi assim com a minha namorada anterior. E aí eu pedi a Deus essa graça de encontrar essa menina, né?
E aí eu encontrei a Tícia, ela nunca tinha namorado, né? Não que ela fosse... Eu nem sabia disso no início, mas fiquei sabendo depois. Só agregou aquilo que eu tinha pedido a Deus. E aí ela fazia parte daquele grupo de meninas, né? Que entrou na comunidade. E aí a gente passou um período se conhecendo. A gente chama de caminhada, né? É aquele período que não se namora, não se beija, mas você vai tendo encontros para se conhecer. E aí eu lembro que a gente passou um ano, um longo ano, muito, porque Um ano de caminhada. um ano de caminhada. Na verdade, Rocinha, desculpa, Tícia, eu errei. Foi um ano eu tentando caminhar com ela. Foi ele esperando. Ela não queria namorar com ninguém, simplesmente. Foi um sofrimento para mim, porque ela não queria namorar. Ela tinha de 15 para 16 anos, eu tinha 17 para 18, né? E aí, depois de um ano de conversas, né? E assim, o grupo de amizade, todo mundo queria que a gente namorasse, todo mundo, né? As amigas delas, meus amigos, né? E muitas vezes eu tentei desistir, né? E os amigos falam assim, não, a Doni, ela é muito boa, uma pessoa boa da comunidade, né? E aí, até que no dia 23 de janeiro de 2003, né? A gente decidiu namorar e foi o primeiro beijo da gente, né? Só que aí foi o primeiro beijo de primeiro para encerrar, porque a gente teve que caminhar, né? Aí a gente passou um período de 3 meses, se não me engano, caminhando com o pastor, até a gente iniciar o namoro definitivo. Então, a gente iniciou essa caminhada, né, no dia 23 de janeiro de 2003. E aí, com a Tícia, eu namorei 4 anos, noivei um, e a gente se casou, né? Total de 5 anos. E essa descoberta, ela foi em Deus. Por quê? Porque eu lembro que eu fui atrás do fundador, eu queria alguém para acompanhar o nosso namoro, né? Aí ele indicou o Chiquinho e a Helena, né? Vocês conhecem também. E aí eles acompanhou todo mês, às vezes não era um mês certinho, mas tinha mais tempo, né? Mas a gente partilhava com ele, falava das nossas dificuldades, das alegrias. Então tinha um processo, a comunidade dava suporte através desse casal, mas a adoração ao Santíssimo foi fundamental. Então a gente tinha também eu acho que era sextas-feiras, se não me engano, a gente ia lá para São Benedito, no santuário eucarístico, e a gente adorava Jesus, rezava o texto e partilhava. Olha, isso para a gente foi espetacular, porque dava para a gente a segurança que o namoro não era dois. Eu lembro quando eu me confessava com o padre, né? Ele sempre lembrava disso, assim, olha, lembre que o namoro não é a dois. Tem muito mais gente do que você imagina. Tá lá os seus anjos da guarda, tá lá Nossa Senhora. Aí falava assim, né, para poder entender que Deus estava naquele momento, que você tem que considerar isso. Então, a caminhada na comunidade fez a gente ter um namoro santo. Eu não vou dizer que ser santo sem pecado, mas de ser um casal santo, um namoro que buscasse a santidade. Pronto, é isso. E aí foi essa a caminhada. Mas assim, e para o matrimônio, que já foi chegando finalmente, porque para casar tem que noivar, né? E antes de noivar, eu lembro que a gente marcou não foi uma reunião, foi um encontro com o fundador e a cofundadora, né? E eu e ela, a gente apresentou esse desejo do nosso coração. E para a gente noivar, a gente foi antes na São Benedito apresentar essa intenção. Deus, inclusive, nos deu uma frase, né? Que a gente colocou, inclusive, no nosso convite de casamento. E aí a gente, com essa decisão, não decisão, mas com esse sentimento, né? A gente apresentou ao fundador, com a fundadora, eles confirmaram, assim, eu falo confirmar, assim, caramba, a gente também vê esse momento de vocês dois, né? Sigam em frente, né? Acolheu, né? Bem lembrado, acolheu. E aí, beleza, deu certo. Aí agora era só preparar para a festa, né? Vamos marcar um encontro com nossos pais, nossas famílias, e ali fazer como é de lei, né? Botei a aliança no bolso do meu pai, vamos para um local, foi um restaurante na época. E aí, naquele momento, falei, pai, me dá aí a caixinha, né? Pai, me dá a caixinha. Me levantei e fiz como tem que fazer, que nem um figurino, né? E eu pedi a atenção de todos, falei, queria fazer um anúncio, não estava parando minha esposa, mas estava o avô, né? E apareceu o Manel, queria pedir a mão da sua neta em casamento, né? Aí foi aquela festa, graças a Deus. É um bom soldado, né? Tem que ser, né? Deone, só curiosidade, eu esqueci quem fala essa frase, mas essa frase eu acho que a tua cara também ficou marcada e é como formação pra gente. Nem todo namoro... Ah, é legal. Como é? É assim, o nosso pastor Evanildo, o nosso pastor não, o pastor do grupo Jerusalém, que eu depois saí de lá, que me expulsaram, né? O Evanildo falava assim, para você levar o namoro a sério, é importante você levar, de fato, um namoro responsável. Então, se vai namorar, namora como se fosse para casar. Mas sabendo que nem todo namoro termina em casamento.
Ele dizia isso para quê? Para que você entenda o respeito. Porque se aquele namoro não fosse para acontecer, manteria ainda uma bela amizade, né? Manteria o respeito. Aí você considera que aquele relacionamento, você considera que vai ser duradouro. Então leve a sério. Né? Mas pode ser que nessa caminhada vocês se encontrem, porque assim como o matrimônio, é ajudar uma outra a ser santo. E a gente pode. Já não é o primeiro, já tem casamentos. Um testemunho, não estou lembrado de quem foi, onde os dois estavam namorando, descobriram que a vocação deles não era ser padre, outra era ser freira. Olha só, o relacionamento dos dois ajuda a encontrar a vocação. É isso. Né? Essa frase ela quer dizer isso, ajudar o outro a ser santo. E foi assim conosco. Né? A gente tinha essa mentalidade da santidade, de buscar a santidade, e nos ajudou a encontrar a nossa vocação, que era o matrimônio. E somos muito felizes. É bem interessante, porque assim, quando você fala dessa realidade vocacional a princípio, né, dessa certeza, dessa busca, dessa curiosidade em saber o que de fato estava vivendo, e quando se tem uma experiência, se busca e se abre o coração para realmente viver a vontade de Deus, as coisas elas vão acontecendo de acordo com a vontade dele, né? Porque você tinha no coração, de repente, o desejo de ir na Nova Jerusalém, fazer uma experiência, mas as coisas foram andando para outro lado. Então, assim, para muitos que vão assistir que de repente ainda vivem essa descoberta, essa dúvida, né? Essa importância de estar com o coração sempre aberto para onde o Senhor vai apontando, né? Rosinha, sempre foi fundamental essa vida de intimidade com Deus. Fundamental. Porque ela vai fazendo a gente descobrir. Na verdade, Deus vai se revelando. Né? E como eu falei para você, a minha vida sempre foi assim, essa caminhada de determinação. Inclusive, a minha vida profissional foi dessa forma também. Né? Ela aconteceu para que tivesse acontecido o que hoje eu vivo. Eu estava fazendo essa confirmação da sua fala, né? Eu tinha terminado já os meus estudos, estava fazendo cursinho, que é muito comum também, né? Para poder, na minha primeira tentativa, eu não passei o vestibular, fiquei na segunda fase na UFC, e eu ia fazer o ES no ano seguinte. E aí eu estava fazendo cursinho, passei na UES para matemática, e aí naquela época eu tive que me alistar. Quando eu me alistei... Eu ia entrar nesse ponto, ó. Eu lembro. Eu ia entrar nesse ponto. Quando eu me alistei, reabriram um curso para oficiais da reserva. Esse curso já estava fechado há muito tempo. Olha só a mão de Deus. E aí eu me alistei e falei assim, olha, quem estava lá me entrevistando no quartel falou assim, olha, tem o NPUR. Você deseja ir? Não sei nem o que era isso. Eu falei, tá bom. Eu vou. Né? E aí, teve uma seleção, tinha teve muitos candidatos, né? Para ficar apenas 30, eu fiquei entre os 30. E eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu fui aceito no quartel, eu fui direto para a comunidade. Era depois do almoço, né? Eu tinha ficado lá a manhã todinha. Eu desci no ônibus ali eu pegava, se era Bom Senso Joga, era de Três Lagoas, se eu não me engano. Aí eu desci, fui para a comunidade não ficava aberta, mas ficava a chave lá no celularinho. Aí a gente pegou a chave lá, e aí tipo, eu lembro de abrir a comunidade, a gente abria, né, e ia para a capela. E ali eu me ajoelhei diante do Senhor, assim, que seja feita a tua vontade. Eu não sabia o que estava acontecendo, na verdade, eu não sabia nem o que era vida militar, né? Mas aquilo foi tão determinante na minha vida, porque foi me formando mais ainda o que Deus queria. A minha mentalidade, a forma de tratar as pessoas, na minha forma de organizar a minha vida. Então, tudo isso foi colaborando, né? Eu digo isso a questão da vida profissional, mas foi assim no meu namoro, né? Seguir caminhando, né? Sempre com Deus, porque Deus vai iluminando, né? É como se Deus fosse exatamente isso, Deus vai iluminando o caminho que a gente tem que seguir. Você vê as portas se abrindo, né? Assim, Deus está, olha, é por ali que Deus quer que você vá. O Aldeone falando aí de vida militar, né? Dessa experiência no Exército. Interessa tanto, Ju. Não, mas sabe por que é? É porque, assim, eu tava refletindo de fato, né? Como o Senhor, ele age nas diversas áreas da nossa vida. E a gente aqui na comunidade tem o Aldeone, se eu não me engano tem o Luiz, não sei se tem outro, né? Que participou do Exército também. Tem a Polícia Militar, que é o Alisson, né? E, assim, eu acredito que o Senhor, ele age também nessas realidades. Verdade. E ele ensina muito. Mas é algo que eu particularmente entendo, assim, eu vejo que a gente não partilha muito por conta da rotina, né? Da realidade, dos nossos diversos afazeres, trabalho, enfim. Então, assim, trazendo isso para um momento propício, Deone, como é que foi
O que é que tu aprendeu, assim, de Deus dentro do exército, né? O que é que Deus ele formou Aldeone dentro daquela vida militar? Quais foram ali os sinais, os momentos, as experiências que o Aldeone ele aprendeu e tornou ele um cristão melhor, um cristão católico melhor, entende? Então, como é que Deus ele se utilizou de você e, ao mesmo tempo, ele te atingiu dentro dessa realidade do exército, né? Eu vou dizer assim, eu fui muito mais privilegiado do que eu privilegiei os outros, tá? Mas vou explicar melhor. Por mais que eu fale isso, muita gente não acredita, eu sou uma pessoa tímida. Tímida? Total. Não, mas eu vou explicar. Eu sou uma pessoa tímida. Eu era tão tímido, que no colégio, eu não sei se vocês pegaram essa dinâmica no colégio de vocês, mas a professora colocava a sala em círculo e cada um pegava um livro que ia ler, né? E aí cada um lia um parágrafo. Na minha vez eu fazia assim, escondendo meu rosto, porque eu chorava de timidez, né? E foi assim minha vida, tá? Então, assim, minha infância, minha adolescência, eu era muito tímido. No episódio eu fui falar atrás da menina para poder paquerar com ela. Deu certo, não. Era tímido, Mas né? foi cantando Padre Zezinho. Não. Talvez tivesse cantado, tinha dado certo. Pois é, né? E aí, tô falando isso por quê? Para entrar no quartel. Porque eu percebi, olhando para trás, já olhei várias vezes, olhando de novo, Deus me ajudou a ser o que eu sou hoje através dessa formação. Porque lá são 30 alunos, por exemplo, né? Na minha turma foi 30 alunos, hoje são 20, mas na minha turma foram 30. Então, a cada semana tem um xerife. E o xerife ele é responsável pelos 29, seja pelo acerto, seja pelo erro. Então, começa aí a responsabilidade. E outra coisa, você tem que falar em público, você tem que ficar à frente da pessoa, você tem que determinar coisas para as pessoas, né? Tem que fiscalizar o que as pessoas vão fazer para que seja bem feito. Então, essas características do oficial, ela foi moldando também as minhas características, né? Ou talvez lapidando elas, porque Deus já vai trabalhando a gente em muitas coisas. Então, o time dele não tem como ter lá, você não tem como se esconder. A gente brincava muito assim, a sua moita, ela é chutada. Não existe moita naquele momento. Porque uma hora você vai estar exposto. Né? E ali Deus já foi me formando. Me formando tanto, que eu costumo também falar isso, né? Eu acho que o João lembra. Eu falo assim, que eu que sou comunidade de aliança, a Rosinha, ela é comunidade de vida, né? Não sei se ela falou no início, mas enfim. Eu sou aliança, a Rosinha é vida, e o João está no processo também de ser membro da comunidade de aliança. E como aliança, a gente compreende que o trabalho da vida secular, ele na verdade é uma missão. Ele é um campo de missão. Então Deus te coloca numa missão. No entanto, como diz o Evangelho, todo missionário é digno do seu Salário. Então, vou receber um salário. É o meu salário que Deus vai me dar. Mas é uma missão. E eu percebi que, mesmo lá, no ambiente militar, também tinha um papel de evangelizar. Já começava pelo sinal. Naquela época não era esse sinal, eu era pré-discípulo, né? Postulante na época. Tinha só a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, era um pouquinho maior. E isso já chamava a atenção, né, das pessoas, né? Quando eu fui discípulo, que na época era noviço, me chamava até de Blade, né? Você lembra do Blade, né? E aí, mas por quê? Porque eu estava carregando a cruz. Só que, por chamar a atenção, era a oportunidade de falar de Deus, né? Até falar assim, Adão devia ser um pastor. Porque, assim, quando a gente falava com propriedade, né? As pessoas entendiam o que é a Igreja Católica. Tem gente que não conhecia nem o que é catecismo. Acho que catecismo é a primeira comunhão. Já levei para lá o documento da igreja, aquele livrinho amarelo, grosso. Acho que até aqui é o catecismo da Igreja Católica, né? Então, João, você perguntou assim, o que é que eu aprendi? Eu digo que, na verdade, Deus foi muito mais me formando, né, do que mesmo eu estar repassando isso. Eu repassei de Deus, eu acho que muito mais, sabe, do que aquilo que eu aprendi. Mas é óbvio, hoje também, tudo que eu faço, eu dou muita graças a Deus, porque foi a partir dessa vida militar. Eu tenho plena certeza disso, né? Inclusive, o que eu faço hoje, onde eu trabalho hoje, eu entrei lá por causa disso. Né? Os meus empregos depois do quartel tinha relação com o quartel. As características que Deus foi criando em mim de gestão de projetos, né? De liderança, de determinação, de organização. E a característica que Deus foi forjando na minha vida foi a partir daí também. Né? Então, aquela questão a missão dada, a missão cumprida, não é uma frase qualquer. Ela, de fato, existe. A missão que é dada tem que ser cumprida, né? Outras frases também, por exemplo,
As palavras convencem, um exemplo arrasta, é bem frase de quartel. Isso faz você pensar em testemunho. Não adianta eu estar aqui falando para vocês se minha vida fala o contrário, né? Então, perceba que tudo lá, para mim, convergia para Deus. Tudo lá convergia para Deus. Até, olha só, existe uma regra, existe regulamentos no quartel. Quando você está com um superior andando numa rua, você tem que dar para ele a preferência de estar para o lado de dentro. Eu faço isso com minha esposa, porque eu quero protegê-la. É isso que faz com o oficial mais antigo. Você protege aquela pessoa que é mais antiga que você. Na vida real, na vida comum, civil, a gente faz isso também com aquele que a gente quer bem, quer proteger. Quando eu estou no centro com a minha esposa, por exemplo, eu vou estar do lado de dentro, né? Vou cuidar dela. Eu percebo que tudo aquilo que a gente aprende lá, você traz para o meio civil convertido, vamos dizer assim, né? Deus usa aquelas habilidades para que possa ser colocado em prol do reino de Deus. Então, assim, sou muito grato, né? Talvez tenha falado aqui algumas pinceladas, mas tem várias outras coisas que a gente pudesse comparar. Inclusive, hoje tem coaches, né? Assim, pessoas que utilizam a liderança militar para que a pessoa possa ter liderança sobre a sua vida. E se você colocar Deus, se você leva isso para o reino de Deus, leva isso para o céu. Né? Porque você saber que tem que fazer e fazer, é a mesma coisa que você acordar de manhã e saber que tem que rezar. E rezar. Olha só, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que rezar. Porque senão, a minha desobediência me leva à prisão no quartel, a minha desobediência também me leva à prisão, me leva ao inferno, pode me levar a me prender a mim mesmo, pela escravidão, né? Pelo pecado. Então, a diligência, a disciplina, a hierarquia, tudo tem na igreja. E obedecer a cada uma delas te leva a um caminho de santidade. Então, você está muito ligado. Por isso eu agradeço muito a Deus, porque Ele me formou através disso, né? E espero, com a graça de Deus, de certa forma, também ajudar outros, né? Não sei se eu estou ajudando, mas... Será que o João vai seguir esse caminho, hein? Eu espero que meu filho siga. Não, mas pelo menos a experiência, eu queria muito que ele fizesse. Eu falo muito isso. Passou por lá, você sai diferente. Você... não sei hoje, né? Não vou fazer uma crítica sobre isso, mas mudou muita coisa. A sociedade mudou muita coisa, mas 2003 era uma época. 2025 é uma outra época. Mas acredito que ainda assim seja uma boa escola para uma vida na sociedade e aplicada em Deus é uma boa escola para lidar disciplina, de forma que você saiba o que tem que fazer e faça. É bem interessante porque tudo vai linkando, né, para de fato você viver bem a sua experiência com Deus, né? E quando o nosso coração de fato ele está aberto, é até uma chamada para aqueles que estão assim nos escutando, tudo aquilo que Deus te dá, se você está com o coração aberto, aquilo dali não é à toa na tua vida, né? Ela vai te ajudar de alguma forma. Talvez hoje você não perceba, mas futuramente você vai olhar para trás e dizer, não, isso aqui de alguma forma me ajudou ou me ajuda até hoje. É interessante, o Aldeone foi lá, né, no Exército, você pode ser em outro trabalho, em outra realidade, em outra situação, mas que o seu coração não esteja fechado, porque às vezes a gente vai, de repente, para um trabalho, para alguma coisa, não com o coração tão aberto, não gostando, desejoso de estar no ambiente, enfim, e não olha ali para, de repente, é um cuidado de Deus com você e você não está percebendo. Né? Então, é importante estar sempre atento, né? Principalmente você que já fez essa experiência com Deus, você que busca viver uma realidade vocacional, sempre está atento, né, aos sinais de Deus no ambiente que você está. Olha, Rosinha, você falando isso, eu lembro de uma frase também. Eu falo de frases assim porque são frases que, bem na minha mente, eu escrevo no meu caderno e não esqueço jamais, né? Uma dessas frases foi assim, que Deus só quer um coração dócil. É um coração dócil. Quando o nosso coração é dócil, a gente se permite a ser conduzido, as coisas se tornam até mais fáceis de a gente ser moldado, formado, né? A gente seguir aquilo que Deus quer. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Só que muitas vezes você precisa também ser formado. Se você não se forma, você acaba se frustrando, né? Então, a docilidade ela é importantíssima nessa caminhada. Muito importante nessa caminhada. Então, para quem está ouvindo a gente agora, assim, se permita, aposte naquilo que Deus quer apostar em você. É uma caminhada certeira. Eu não vou dizer assim de uma felicidade que o mundo fala, mas da felicidade que é estar se sentir próximo a Deus, sentir Deus próximo a você. Eu tenho um coração extremamente grato pela minha caminhada que me trouxe até onde eu estou hoje.
E foi, assim, nesses caminhos de diligência, escutando a Deus, escutando a comunidade, através dos irmãos. E eu sou muito feliz até onde que Deus me deu, né? O que Deus me deu, o que Deus me permitiu viver. Isso, eu sou muito feliz por isso. Mas olha como é que as coisas acontecem, né? Já não foi uma vez, já foi mais de algumas vezes já. Inclusive que o quartel ajudou, por exemplo, o FDS. Sim, Aquilo que Deus me fez conquistar de amizades, por exemplo, eu lembro que os coletes lá do FDS, eu peguei lá cautelado no quartel. Salva Cautelado muito, viu, aqueles não, coletes. em outras situações também. Então, assim, você percebe que Deus vai fazendo algo e lá na frente você pensa, caramba, olha que interessante, né? Permitiu acontecer dessa forma porque teve uma situação que aconteceu antes, né? São os mistérios de Deus, né? A gente vai perceber só no futuro, né? Então, é muito interessante que você está sempre dizendo sempre sim a Deus. Leone, tá gostando do nosso bate-papo? Eu tô. Você está? Eu tô até demais, até se eu pudesse eu só ouvia. Mas, assim, né, Rosinha? Assim como o Aldeone, ele tava compartilhando um pouco da sua missão, esse bate-papo, ele é uma missão, né? sim, Ele é uma missão, ele é um projeto que foi pensado, que foi discernido, e que no momento certo o Espírito Santo, ele colocou na prática, né? E é o que a gente costuma muito falar aqui, sabe, Deone? O Entre Amados, ele não é digamos, o bate-papo do João ou da Rosinha, ou da Cleo, ou só da Cleo, ou só do Ícaro que tá ali atrás. Mas ele é, de fato, uma via de evangelização, né? Então, assim, se você quer fazer parte também dessa via de evangelização, você pode estar nos ajudando. Como eu falei, né, no início, através do seu like, da sua curtida, do seu comentário, você compartilhando esse vídeo, esse bate-papo para um amigo seu, para um irmão seu, né, para que você possa evangelizar também. E se você quiser ir além, você pode nos ajudar, né, com a sua doação. A Cleuda, ela vai deixar aqui, ou quem for editar o nosso vídeo aqui, tá? A nossa chave Pix, né? E aí ou vai aparecer o númerozinho ou vai aparecer o QR Code. Então você pode estar deixando sua contribuição, né? E ajudar esse projeto de evangelização, ajudar para que esse bate-papo ele chegue até mais pessoas, para que a gente consiga aumentar também a nossa estrutura. Que esse projeto de Deus ele cresça, né, Rosinha? sim. E você também que tem empresa e gostaria de ser nosso apoiador desse bate-papo, você também pode estar entrando em contato com a gente para que, como o João ia falando, a nossa melhoria seja a cada dia mais, né? E que chegue com mais qualidade também em você a imagem, o som, enfim. Então, a gente precisa também desse apoio. Então, se você achou legal, você curte, compartilha, mas também tem essa outra opção de estar nos apoiando. Então, desde já a gente agradece, né? Você que for aderindo também a esse apoio do bate-papo do Entre Amados. Lembrei de uma frase que eu vi esses dias. Ele diz assim: todo incêndio começa de uma faísca. Todo incêndio começa de um pequeno fogo. Eu vejo assim, nós somos essa faísca hoje, né? Mas você pode ser aquele que vai tornar isso aqui um incêndio, para poder esse fogo abrasar outros corações, para que sejam outros João Pedro, outras Rosinha. Não que eu mereça ter outros Aldeone, tá? Mas assim, mais no sentido de pessoas que encontraram a Cristo, encontraram a felicidade, encontraram a sua vida em Cristo, né? Então você pode fazer parte desse processo, né? Vocês ajudando. Eu lembro que a Cristian falou assim: quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. Exatamente. Então você pode ter esse mérito também, tá ajudando. E não só aqui, dentro do podcast, né? Aldeone e Rosinha, mas a gente tem também uma livraria, meus irmãos, chamada Livraria Agnus Dei. Então, se der certo aí, o pessoal da edição vai aparecer aqui também o @livraria Agnus Dei. O Aldeone mostrando aí a xícara. Mas é a nossa livraria da comunidade, né? E, assim, tá cheio de artigos religiosos, documentos da igreja, xícaras como essa, né, imagens, texto. Então, a gente que está vivendo um período do advento, está se preparando para o Natal, para a chegada do Senhor, dá uma passada aqui. Tem presépio, né, isso é importante. Então, dá uma passada aqui, acesse o nosso Instagram, e aí que você possa também estar nos ajudando, né, através aí, garantindo o seu produto, o seu texto, o seu presépio, né, o seu material de oração. Não é não, Rosinha? Deixa eu dar outra dica que eu fiz, acho que foi ano passado, foi atrasado. É sempre bom a gente estar aproveitando esses momentos para evangelizar mesmo, né? Época de Natal, porque Natal não é Papai Noel. Natal é a encarnação de Deus, né? É Jesus, a gente vai celebrar isso.
E aí vai na lojinha, tem pequenos brindes lá, né, Cleusa? Tem, assim, objetos de pequeno valor mesmo. Você pode, às vezes você trabalha com 10 pessoas, compre 10, né? Dá um para cada, né? Já fiz isso algumas vezes no meu trabalho, vou fazer esse ano de novo. É uma forma de evangelizar também, né? Então, a venda é para você, mas é para uma pessoa que você ama, que quer que ela faça também esse encontro, né? Essa experiência com Deus. Fica a dica aí, né? Sim. João, o nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente já está quase chegando ao fim. Sério? Já estamos Nossa, chegando já nos finalmente. Já quase Passou tão rápido? passou rápido quando a conversa tá boa, né? Foi o que eu falei pro Ícaro ali atrás. Ícaro, quando se tem uma conversa é boa, pô, não se precisa de papel, roteiro, porque Isso. flui. Mas assim, Aldeone, como é para ti hoje ser um consagrado, né, da comunidade Corpo Místico de Cristo? Finalizar com chave de ouro. O que é ser um consagrado hoje Se eu para alguém? soubesse cantar, eu cantava a música do padre Fábio de Mello. Cleuda, pode pegar o violão ali pra gente? Ela diz assim: viver para mim é Cristo. Ser um consagrado nada mais é de ser um Cristo. O consagrado, ele vive o seu batismo de maneira mais radical. O batismo já é ser um novo Cristo. Então, ser um consagrado é mais radical ainda. Então, para mim é isso. Ser um consagrado é ser Cristo. O consagrado tem uma definição, né? São as frases que eu decoro assim, né? Ficou gravado no meu coração. A minha formadora comunitária na época era a tia Francisca, todo mundo conhece, a mãe de Luísa, etc e tal, né? E aí uma das formações foi essa. O que é o ser um consagrado? Aí começou dizendo assim, o que é consagração? É o ato de separar algo ou alguém para o culto e o louvor de Deus. Estou separado para Deus. Sou de Deus. Sou do Pai. Assim como Cristo é do Pai. Ser Cristo. Né? Para mim, ser consagrado é isso. Com tudo que tem direito. Inclusive a caminhada, a via crucis, o Calvário e a ressurreição. É isso. Né? E depois de Cristo, né? Somos nós. Ser consagrado para mim é isso. E é interessante porque, assim, de fato viver essas experiências de alegria, mas há momentos também que você vai passar por essa cruz, Sim. né? Porque o próprio Cristo nos deixou essa realidade. Então, não é diferente do Evangelho, né? Nós vamos passar por cruzes, mas também por momentos, eu costumo falar assim, os momentos felizes, eles superam as nossas cruzes. Então, quando a gente vai passando por esse momento feliz, é como se você, pelo menos eu uso assim, você abre ali sua mala, seu baú e coloca todos esses momentos para quando chegar o momento de cruz, você está ali com a grande reserva. Né? Aí que você vai voltando ali para sua primeira experiência e você vai conseguir passar muito bem ali por aquele momento de cruz. Mas, de fato, ser consagrado é viver todos esses elementos sem ir burlando nenhum, né? Nos Porque configurar a Cristo, isso, né? de fato. Mas é isso, né, João? João que já aí tá ansiando uma consagração também, né? Tava só pegando os bisu aqui, tudinho. Mas é isso, assim, a nossa vida é uma vida muito feliz. É uma vida muito É feliz. interessante que parece não é a felicidade do mundo, né? Porque a felicidade, segundo a nossa fé, não é a ausência de tribulação. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso estar na tribulação e feliz. Olha que doideira, né? Por quê? Porque eu tenho aquilo que me faz feliz, que é Cristo. Viver a tribulação com Cristo não é que eu sou masoquista, que eu tenho um prazer na dor. Não é isso. É você compreender que você não está só. Você tem a Ele, tem irmãos, tem Eucaristia, tem adoração. E tudo isso faz você viver aquele momento, dar sentido àquele momento. Você santifica aquele momento. Eu lembro que uma vez o confessor falou assim, Marcelo, quando acontece uma situação de tribulação, em que é necessário fazer um sacrifício, se eleva ali um altar para que você faça a oferta. E muitas vezes a oferta, ela não é eu colocar algo em cima do altar, é eu me colocar em cima do altar, eu ser a oferta, eu ser a oblação. Né? Para quê? Para o outro, para Deus, para mim, para a santificação. Né? Então, às vezes, e sendo mais simples, né? Porque o nível do céu é um nível elevado. E sendo mais simples, a minha pastora dizia assim, ó, Aldeone não, por revelação, né? Se você topar, ao invés de você xingar, ofereça aquela dor. Olha, trazer para a vida do dia a dia, né? Ofereça aquela dor.
por quem não é capaz de sofrer, por quem está murmurando, por aquela pessoa que está sem comer, está na rua. Ofereça a dor por aquela pessoa que não é capaz de não está conseguindo suportar uma dor. Santificar os momentos do dia a dia, né? E é isso, Aldeone, Sério? João. Nós queremos, assim, agradecer a sua participação, né, no nosso bate-papo entre amados, que foi, assim, uma grande alegria te receber nesse dia para estar, assim, com a gente, falando um pouco da sua experiência. Deixa. Eu escutei esses dias Desculpa, eu vim com isso também na mente, né? É o Espírito Santo. Eu era um influencer, né? No Instagram, né? Aquelas pessoas que tem canal, que tem página, que tem. Tem Instagram. Perfil, né? E ele estava fazendo perguntas para jovens, né? A pergunta era assim: quais são os conselhos evangélicos? Desculpa. Quais são as virtudes teologais? Quais são as virtudes teologais? Ninguém sabia. Aí, virtudes teologais é a fortaleza, né? O conselho, né? Os jovens falando, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, quais são as virtudes teologais? O povo não sabe, né? Mas eu estou querendo trazer isso para cá, para a gente, ainda em cima do que você perguntou a respeito do ser consagrado, né? O quanto é importante a fé, a esperança e a caridade. São virtudes que Deus nos dá. A fé é para superar os desafios, as tribulações que acontecem. A esperança é saber que aquilo ali faz parte, mas não estou só. O amor para santificar aquele momento em favor de outro, né? Você compreender isso é suportar a vida terrena, não com suas forças, mas com a virtude que Deus dá. Né? Então, essa caminhada com as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, eu falo isso porque ficou na minha mente que eu dei uma formação semana passada sobre o Advento, e a coroa do Advento tem 4 velas, né? Cada vela também tem um significado, né? Uma delas é a fé, outra é a esperança, né? A outra é a alegria e a outra é a caridade. E aí, assim, ficou isso na minha mente. Aí, para coincidir, fez esse Instagram e me fez refletir sobre isso para hoje. A importância dessas virtudes que devemos pedir a Deus para o dia a dia, né? Para as tarefas do dia a dia. Acreditar em Deus, confiar nele, confiar a vida a ele. Isso serve para tudo. Até mesmo no matrimônio, por exemplo, estou com dificuldade com minha esposa, está acontecendo alguma coisa, eu vou ter fé, eu vou acreditar que Deus vai agir, eu vou ter esperança que esse cenário vai mudar, vou injetar amor para que eu possa tornar aquele ambiente cheio de amor, seja na maternidade, seja na paternidade, seja no matrimônio, seja no trabalho, né? As virtudes que Deus dá para transbordar aonde você estiver e aonde Deus enviar, né? E aí é só uma extensão ainda do ser consagrado, né? De ser Cristo. Cristo pobre, casto, obediente, né? Acho que é um caminho de felicidade, né? Não de ausência de tribulação, mas é um caminho de felicidade, de realização, né? Que ela se concretiza no céu, né? Não é aqui na terra. E aí é o nosso local, né? Eu espero um dia a gente se encontrar todos no céu, a comunidade por de Cristo, né? Todo mundo junto, com a irmã Franciette, que já está lá, com a graça de Deus, né? Deve ser uma maravilha a gente se reencontrar lá, né? Sim. É isso aí. É isso aí. E a gente queria agradecer também, né? Você, meu irmão, minha irmã que participou aqui junto com a gente. Fica ligado aí no nosso Instagram para os próximos, né? Tem muito episódio aí para vir. E aí, ó, lembre de deixar sua curtida, deixar aqui seu comentário, comenta aqui embaixo qual foi o ponto, né, do nosso bate-papo que mais te chamou a atenção. Qual foi o ponto que mais te marcou? Qual foi a frase do Aldeone que mais tocou teu coração, digamos assim? São frases impactantes. Então, compartilhe esse vídeo também, né, com um outro irmão seu, com algum amigo, algum familiar, para que você possa também nos ajudar nesse caminho de evangelização, tá bom? Leone, obrigado, meu irmão, pela sua disponibilidade. Deus te abençoe, sua consagração, sua família. E obrigado também pelo seu testemunho de maneira particular na minha vida, na minha história. Que Deus aí conceda cada vez mais a graça da fidelidade na vocação qual Ele te chama. Amém? Amém. Eu continuo à disposição. Espero em Deus, na verdade, e esses frutos, que esse momento possa frutificar, né? Porque esse projeto é de Deus. Eu acho que esse podcast Entre Amados, ele é o transbordar do nosso carisma. E eu eu acredito, né, piamente que tenha a dar muitos frutos, né? É algo permanente que está lá no YouTube, está no nosso Instagram.
A gente pode ver hoje, talvez, hoje agora, talvez poucas visualizações, mas Deus sabe para quem Ele quer enviar essa mensagem, né? Digo a vocês que permaneçam firmes, né? Todo início não é fácil, mas é gratificante só em você estar sendo fiel à vontade de Deus para esse momento, para essa época, né? Dizer a nossa regra que a gente tem que utilizar todos os meios. A Jamile falou sobre isso, né? A vez passada, né? Foi isso que ela falou? Não lembro. Sei. Foi, né? Usar todos os meios disponíveis para que se chegue às pessoas. Tá na nossa... Tá na nossa regra, né? Mas ela que ela leu no dia, né? E esse aqui é um meio disponível que Deus está dando. Deus providenciou para a comunidade. Eu fico muito feliz e estar fazendo parte também hoje com vocês aqui. Né? E que possa, em breve, a gente ver esses frutos surgindo. E tudo para a honra e para a glória do Senhor. E assim, Aldeone, eu queria te convidar para a gente finalizar junto. A gente finalizou o nosso primeiro episódio e vamos estar finalizando os outros com uma frase que foi muito importante na vida do nosso fundador de evangelização, que foi: Jesus te ama e eu também. Então, assim, a gente convida você junto assim, com a gente para estar finalizando esse podcast. Todo mundo olhando para aquela câmera ali, ó. Pronto. Cleudinho já deu Recebeu aqui aval. o sinal. E aí no Vamos 3, lá. 1, 2, 3. Jesus te ama e eu também. Tchau, até Tchau, o pessoal. próximo. Abraço. Deus abençoe.